Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Márcia Doneda, boa tarde para você, minha irmã. Seja bem-vinda, graça e paz. Oi, Nayan, tudo bem? Boa tarde, meu querido. Tudo na paz por aqui. Peraí, deixa eu liberar o seu áudio aqui. Agora sim, pronto, pode falar. Agora. Aí, tudo bem, Nayan? Graça e paz. Bom. Tudo tranquilo por aí? Graças a Deus, graças a Deus. Me conta onde é que você tá, mulher de Deus. Fala pra mim. Eita Deus, eu hoje estou em Salvador, no estado da Bahia. Bem próximo aí, né? Na Bahia. Tá muito quente em Salvador hoje, não? Olha, tá a temperatura de 28 graus, mas tá bom, eu estou bem perto aqui da praia, tem um ventinho bem gostoso, né? Mas tá muito, muito bom mesmo aqui, graças a Deus, tudo tranquilo. Tá lá perto da praia, aí sim. Pois então. Mas tá só olhando a praia, não foi nem molhar os pés? Não, eu só fui olhar. Hoje eu vou ver se eu consigo. Não, vou só olhar, porque eu não sou muito chegada em água, não. Eu gosto de contemplar mesmo. Então tá beleza. Você tá na mobilização na Bahia, né? Isso. Estou na mobilização missionária. Na verdade, estou direto aqui de Lauro de Freitas, aqui onde que eu estou, metropolitana, né? Cidade metropolitana, do ladinho de Salvador. E como a gente está sempre em várias cidades, várias igrejas aqui de Salvador, mas eu estou em Lauro de Freitas, aqui, instalada aqui em Lauro de Freitas. Entendi. Que benção, vai ficar até quando, irmã Márcia? Até o dia 29 de setembro. Eu cheguei dia 6 de setembro, sábado passado, né? Sim. E nós vamos ficar aqui até o dia 29 de setembro, se Deus quiser. Então que o Senhor te use neste lugar aí na Bahia, para falar o coração desse povo, para incentivar, motivar esse povo a viver missões. Amém, amém. Obrigada, Nayan. Que Deus abençoe também o nosso querido estado aí do Espírito Santo e todo o Brasil nessa campanha de missões nacionais. Amém. A gente vai receber aqui, dia 19, o missionário Manuel Braz. Vai estar com a gente aqui, né? Para falar um pouquinho sobre o trabalho aí, missionário no sertão. Então vamos nessa aqui, né? A escolha de um novo começo, é isso mesmo? É sobre isso que a gente vai falar hoje? É esse mesmo, esse é o nosso tema de hoje. Beleza, a gente teve um atrasozinho, pessoal, então quem tá aí chegando agora, né? A gente tá começando um pouquinho atrasado, tivemos alguns problemas técnicos aqui e lá também com a irmã Márcia, mas agora tá tudo certinho e vamos pra cima com mais um Entre Pais e Filhos aqui da 316. Beleza, tá no ar. Você que tá no YouTube, já deixa o seu like, clica aí no joinha, por favor, é importante pra gente, espalha a nossa live aí pra muita gente nos seus grupos de WhatsApp, vem comentar no chat, vem comentar no WhatsApp também, 11 930 030316. Se você não está inscrito no canal, se inscreva agora, por favor, e clica também no sininho para receber as notificações dos conteúdos da 316. A escolha de um novo começo. A introdução é contigo, irmã Márcia. Fica à vontade. Maravilha, Nayan, nossos queridos ouvintes da Rede 316, uma alegria estar aqui com vocês e compartilhar sobre esse tema tão maravilhoso. Nós vamos falar hoje sobre esse tema relacionados às famílias, relacionados também às nossas escolhas e principalmente as nossas escolhas diárias em relação à nossa família. Bom, nós, longe de ser apenas aí uma invenção humana, nós sabemos que a família é uma instituição divina, criada por Deus, criada com um propósito profundo, um propósito de refletir o amor de Deus, de refletir a natureza de Deus, quem é Deus, né? E a visão de Deus para a família é um dos temas mais importantes de toda a Bíblia, né? A missão da família dentro do plano de Deus, da visão de Deus, é de ser uma instituição para a realização dos seus propósitos aqui na Terra. E a família foi criada aí apenas, não só para ter para a felicidade humana, né? Mas sim para ser esse espelho do próprio caráter de Deus, né? E os pais são os primeiros e os mais importantes mestres e responsáveis aí por ensinar a palavra e os caminhos para os seus filhos. E
e construindo aí um legado de fé que se estende por toda a vida, né? E a família tem a missão de ser essa base segura, um refúgio de amor, perdão, que capacita os membros a saírem e cumprir a missão do reino de Deus para compartilhar o seu amor. Né? Bom, Deus criou todas as coisas e nós podemos reportar lá na criação, em Gênesis 1, né, que onde Deus vai e com sua palavra cria todas as coisas. E Deus criou as coisas e viu que tudo era bom, né? A gente pode ter aí no primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, e Deus viu que tudo era bom, né? E viu Deus que tudo era bom. É interessante que só depois que Deus criou a família, Deus criou homem e mulher, então Deus disse que tudo era muito bom. E eu acredito que essa declaração aponta aí para uns detalhes que são muito importantes na narração da criação que está registrado lá em Gênesis, né? É uma diferença entre o bom e o muito bom, né? E o texto, nós podemos perceber que Deus avalia a sua, de cada dia que Ele cria um determinado área, Ele diz que tudo que havia feito era bom. E a gente percebe aí que depois da culminância de tudo que Deus criou no último dia, então a sua avaliação final é que era tudo muito bom. Eu acredito, meus queridos, que essa linguagem não é por acaso. Ele mostra que a criação da família foi um passo, praticamente um passo, é o clímax, né, de toda a obra-prima de Deus. E a família é o projeto final. E era a peça que faltava, né, para que a criação realmente estivesse perfeita aos olhos de Deus. E a gente sabe que a família, né, não é um plano B, né, mas é o projeto de Deus desde o princípio. Bom, depois que nós lermos esses versículos do primeiro capítulo, nós podemos perceber aí no capítulo 3 que o pecado entra em cena, né? Para praticamente assim desmantelar, né, aquilo que Deus havia feito como muito bom, né? Então gera aí o quê? Uma situação de conflito, uma situação de culpa, né? A culpa sendo jogada de um lado para o outro, e a consequência aí é o pecado da família, e descrita aí como hoje nós até chamamos de a síndrome de Adão e Eva, né? Que se estende até os dias que nós estamos vivendo. Então, a responsabilidade, o projeto de Deus, agora, depois de toda essa situação, trazer o homem de volta, a reconciliação, né? Então, a gente pode perceber que diante de toda essa situação, essa síndrome era apontar o dedo para o outro, né? E a perfeição aí original da família foi maculada diante dessa tendência, dizendo a culpa é sua, não, foi a mulher que o senhor me deu, foi isso, foi a serpente, foi, né? Então, a partir dessa situação, surge um cenário onde o problema da culpa se instala, e aí a família precisa de trabalhar com esse propósito, trazer de volta o propósito de Deus, seria a restauração, né? E a verdadeira restauração só pode ser por meio do perdão, por meio do arrependimento, por meio da bondade de Deus, né? E a partir de então, Deus está em busca de uma pessoa para restaurar. E aí nós podemos perceber que nós temos aí uma série de situações registrado na palavra de Deus, de famílias que não estavam vivendo o propósito de Deus e que precisavam de dar um freio, de quebrar esse ciclo de mentiras, de engano, né? E trazer de volta o propósito para a família a qual o Senhor havia criado. Então, essa situação só trouxe conflito,
e o caminho de volta também Deus ofereceu ali em Gênesis capítulo 3, versículo 15, né? E a gente sabe que é a promessa da pessoa de Jesus. Então, eu quero, assim, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas verdades que uma pessoa na sua casa, na sua família, e a gente sabe que isso se estende nas nossas casas hoje. Então, a gente falar sobre 3 pontos, 3 verdades que uma pessoa pode proporcionar dentro do seu ambiente, da sua casa, independente dos papéis que exerce, seja o pai, seja o esposo, seja a mãe, seja a esposa, ou filho ou filha, irmão ou irmã, o que essa pessoa que é ciente, conhecedor dessas verdades, nas mãos de Deus, pode realmente trazer ali a restauração, a união, a paz, né? Um relacionamento saudável para a sua casa. Maravilha. Dito isso, 3h36 no horário de Brasília, né? 3h36. Quero deixar você muito à vontade para deixar sua pergunta, seu comentário no chat ou no nosso WhatsApp, 11930030316. O tema de hoje é a escolha de um novo começo. Agora, irmã Márcia, independente do papel que exerça em sua família, pai, esposo, mãe, esposa, irmão, filho, enfim, como nós podemos ter a convicção de que o primeiro passo da sua vida foi dado exatamente onde Deus te colocou? Queria que você exemplificasse para a gente, comentasse sobre esse tema. Muito bem. Essa verdade, ela expressa aí quando nós entendemos que nós nascemos no lugar certo, que o meu pai, a minha mãe, que a minha casa, a família que Deus me deu, é o lugar certo que Deus me colocou, né? É o primeiro passo, né, da jornada, que esse é o melhor local, né? É um entendimento muito claro, até libertador, da soberania de Deus na nossa vida. A ideia de que eu nasci no lugar certo, de que nós fomos, a nossa postagem, quando a gente envia pelo correio, né? A gente envia o endereço certo, postagem correta, e chega no destino, a gente fica feliz, né? Mas quando a gente entende que nós nascemos no lugar certo, né? Entendendo que não somos frutos do acaso e que somos realmente um plano divino, que com a intenção, que realmente Deus tinha uma intenção no lugar onde eu nasci, com os pais que eu tenho, né? Então isso significa que a escolha do seu pai, o ambiente que você cresceu, não foi por acaso, mas foi um propósito do próprio Deus, do próprio Criador, que viu que tudo era muito bom, que não falha. E que a gente pode entender que Isaías, assim como Deus diz para Isaías, né? Eu sou o seu Criador e você, né? Deus dizendo para Isaías, você estava sob meus cuidados mesmo antes de nascer. Então, ao entendermos que realmente nós temos essa convicção e que esse é o primeiro passo da nossa jornada, foi exatamente onde Deus planejou, onde Deus nos colocou, nós estamos afirmando que a nossa história não começou por engano, mas como um plano precioso de Deus. E essa verdade é a base para que a gente realmente possa entender, né? Que nós fazemos parte de um projeto maior, né? Não apenas de uma história por acaso, ou por situações, problemas que a gente já tenha vivido, né? Mas Deus planejou o nosso começo, e quando a gente entende isso, então para que a gente possa ter essa convicção, é entender essa situação. Eu nasci no lugar certo, eu estou no ambiente certo, eu tenho a convicção de que eu nasci no endereço certo. Então, esse é o primeiro passo, né, da minha jornada, onde realmente o Senhor me colocou. É entender isso, é compreender que essa é a soberania de Deus. Então, a gente possa entender que tudo era muito bom quando você nasceu, né? Tudo era muito bom, porque o Criador, em sua soberania, Ele não comete erros, né? Então, Deus planejou cada detalhe da sua vida. Ele escolheu seu pai, sua mãe, seus irmãos, né? No lugar exato onde Deus queria, mesmo que a sua família, por ser imperfeita, pode ter cometido erros, mas o plano de Deus para a sua vida não vai
ser frustrado. O plano de Deus para a sua vida, os sonhos de Deus para a sua vida permanece intacto, né? Então, para que a gente possa entender isso, nós precisamos ter a convicção que é na bondade de Deus, quando a gente consegue entender a bondade de Deus, os planos de Deus, a soberania de Deus, mesmo que o lugar onde eu estou, o lugar onde eu nasci, realmente é um lugar que é o melhor lugar para que eu possa realmente desenvolver e possa ser um canal de Deus, um canal de bênção para as pessoas que estão na minha família. Às vezes, nós frustramos com as nossas famílias. Meu pai errou, minha mãe errou, meus irmãos fizeram isso, a minha família é imperfeita, mas se nós olharmos para as famílias que Deus escolheu para construir a história da humanidade, elas estavam longe de ser perfeitas. Exemplo, Moisés. Moisés, ele falhou sobre a circuncisão dos seus filhos. E esse fato está registrado lá em Êxodo. Eu estou lendo Êxodo e eu fiquei olhando esse detalhe. Êxodo, no capítulo 4, 2 versículos que retrata, e parece que está despercebido diante da grande missão que Moisés tem para tirar o povo do Egito, né? Mas interessante que registra uma falha muito grande por parte desse homem que era escolhido por Deus por uma grande missão para libertar o povo de Israel. Então, quando Moisés estava a caminho do Egito, já tinha falado com seu sogro, pegou seu filho e a sua esposa, e estava a caminho do Egito. E a caminho para cumprir uma grande missão de tirar o povo de Deus da escravidão do Egito. E a Bíblia, ela é muito clara, ela diz que o Senhor quis matá-lo. Olha só o que o texto diz. Se você for olhar, ler esse texto, diz que o Senhor encontrou Moisés e quis matá-lo, né? Então, qual era a razão? Que era a desobediência de Moisés em relação a uma das ordenanças que era fundamental da aliança de Deus com Abraão, lá no início, que era a circuncisão dos seus filhos. Então, o fato de Deus querer matar Moisés mostra a seriedade dessa questão, mesmo que ele estivesse a caminho para cumprir a missão mais importante da sua vida. Mas essa falta de obediência diante de um preceito da família, né, que era o sinal da aliança de Deus em seu filho, colocou ali a sua vida em risco, a sua vida e a missão que ele tinha em risco. E aí foi nesse momento que Zípora, a esposa de Moisés, ela age rapidamente para salvar a vida do marido. Então ela realiza a circuncisão do seu filho com uma pedra, né, uma pedra bem fina, e para restaurar a aliança familiar com Deus. Então, meus queridos, é interessante que a gente pode perceber isso, né? Que era uma ordenança de Deus, um cuidado de Deus. Então, o sinal da circuncisão não era simplesmente vamos dizer assim, um ritual cultural. Era o símbolo da identidade que pertencia ao povo de Deus e algo que Moisés havia negligenciado, né? Eu acredito que isso é um lembrete muito forte, que a falha humana, interessante que nos dá a entender que a falha humana não anula o chamado que nós temos, mas a obediência e o arrependimento são necessários para que o plano de Deus possa seguir em frente. Então, olha só um detalhe grande em relação aos filhos. Então, Moisés falhou, né? Esse que era o líder considerado aí, um dos grandes líderes considerado aí nas escrituras sagradas. Outra história que nós temos é a história de Noé, né? Noé, depois daquele grande livramento, né? Depois de ter sido salvo ali pela arca, aquela questão do dilúvio, Noé se torna aí um lavrador, planta sua vinha, né? Aí ele bebe desse vinho, se embriaga, adormece e fica nu dentro da sua tenda, né? E aí a gente já sabe algumas situações que acontecem, né? Um dos seus filhos
vê a nudez do seu pai e conta para os outros irmãos, sem Jafé. E aí o que aconteceu? A atitude de Cã era considerada desrespeitosa, né? Mas a falta de respeito de Cã, do filho, resultou aí, culminou na maldição, enquanto o cuidado de Sem e Jafé gerou bênçãos, né? Que a história reforça a ideia das nossas ações, das nossas reações dentro da família, que pode ter um impacto por gerações, né? Cã foi amaldiçoado, Sem e Jafé, por proteger, por honrar seu pai, recebeu a bênção. Então vocês podem depois perceber lá que o quanto que Noé, ele amaldiçoa Cã e abençoa os outros 2 filhos, que é Sem e Jafé. Falhou também diante, né? Ficou vulnerável diante dos seus filhos. Ele percebe aí que também até o mesmo pai da fé, né, Abraão, mentiu sobre a sua esposa, e mentiu por 2 vezes, né? Ele mentiu para que pudesse ser protegido. Então a motivação de Abraão por mentir era a situação de medo. Eu vou mentir que você é minha irmã, dizendo para Sara, né? E aí ele priorizou a sua própria segurança ao invés da sua família. E aí a gente pode ver aí a família de Isaac, marcada por favoritismo. Essas são as famílias e outras famílias que eram famílias que nasceria dela o Jesus, né? Onde seria aí, representava o Salvador. Então, meus queridos, as nossas famílias, independente da situação, independente se foram famílias imperfeitas, por mais que nós podemos assim dizer, olha, minha família teve isso, aquilo, erros, eu quero assim dizer que a sua decisão de entender a soberania de Deus, que você nasceu no lugar certo, entender que a sua decisão de abençoar a sua família, independente dos erros, independente das circunstâncias, realmente pela bondade de Deus, é a graça de Deus. Deus, ele escolheu seus pais, escolheu nossa família, o lugar que nascemos, e não por causa da perfeição, mas por causa da sua graça e do seu amor que não desiste, né? Então, entender isso, né? Entender que nós podemos realmente, sim, fazer uma escolha de um novo começo, de uma nova oportunidade, entendendo que Deus é soberano, entendendo que realmente é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. E essa bondade nos leva ao amor, é a graça, que nos dá condições, que gera a munição, o amor que nos gera munição para estender um novo começo, estender a esperança. Então, nós podemos realmente ter essa perspectiva de não cobrar a nossa família, não dizer que tem vergonha da família, né? Talvez você que está me ouvindo, você jovem, adolescente, você filho, irmão, não diga isso, eu tenho vergonha da minha família, dos erros da minha família. Deus tem poder para perdoar, Deus tem poder para começar tudo de novo. E você pode escolher, entendendo a soberania e a bondade de Deus na sua vida. Então, essa perspectiva pode libertar você de o tempo todo ser duro com a sua família, ou de cobrar a sua família, ou de ter vergonha da sua família, né? Mas sim, da alegria que Deus te colocou uma família que foi escolhida por Ele, né? Embora você não teve oportunidade de escolher essa família, mas agora Deus te dá a oportunidade de escolher e de formar uma outra família, de ter amigos, de ter a sua comunidade de fé. Você pode agora, Deus te dá essa oportunidade. Então essa é a chance de você aplicar ativamente a mesma bondade, a mesma paciência de Deus, honrando e cuidando da primeira família que você recebeu e da segunda família que você escolheu. Então faça de tudo pelas 2 que você tem. Amém, amém. Bom, 3h49 no horário de Brasília. Antes da próxima pergunta, deixa eu passar rapidinho aqui no nosso YouTube.
A Sandra Mendes está deixando boa tarde pra gente. A Alessandra Nunes, nossa irmã linda, direto de Lauro de Freitas, um cheiro. Obrigado, Alessandra. Essa Alessandra aqui é esposa do pastor. A Alessandra é esposa do pastor Carlos César, nossos mobilizadores aqui na Bahia. Eu conheci o pastor Carlos e conheci a esposa dele também. Ai, que maravilha. Família maravilhosa, família maravilhosa. Isso, Isaac e Alícia, um bênção demais, são bênção. Pronto, um abraço, Alessandra. O Marcelo também está com a gente. Boa tarde, professora Márcia. Enquanto estou editando mais um recurso visual, os 2 fundamentos, estarei aqui ouvindo Entre Pais e Filhos. Aí, maravilha, Marcelo. pastor Marcelo Litt, lá direto de Pernambuco. Olha, pensa nos materiais, nos recursos perfeitos que pastor Marcelo produz. Muito bom. Abraço, pastorzão. Cristiana também está deixando boa tarde família, pastor Nayam, missionária Márcia Doneda, Deus abençoe. Palavras de avivamento, edificante, bom programa para a nossa família. A Marluce Maria deixando também aqui o registro dela. Ângela Maria, palavra maravilhosa. Marileuza deixando boa tarde. Marlene também, lá de Iraquara, na Bahia. Boa tarde, graças e paz, amados. E a Ângela também deixando a paz do Senhor pra gente. Maravilha, gente. 3h51 no horário de Brasília. Vamos para a segunda parte aqui. Eu quero te perguntar o seguinte, minha irmã, né, seguindo essa linha das escolha diária, de ser uma bênção para a oração ou mantendo a paz no lar. Como que essas escolhas elas podem contribuir para um relacionamento saudável em nossa casa? Comenta pra gente com relatos e experiências na prática, por favor. Olha aí, então vamos lá, Nayan. Bom, nós sabemos que precisamos fazer essas escolhas diárias para a restauração, né? Entender que a restauração ela não acontece de um dia para o outro, é um processo, é um processo contínuo e é construído por pequenas escolhas, pequenas atitudes de amor movidos pela paciência, né? Então, não é uma tarefa esporádica que eu faço hoje, daqui a um mês. Não, é uma decisão consciente que se renova a cada manhã. Eu quero ser bênção na minha família hoje. Em todas as escolhas que eu fizer, eu quero ser bênção na minha família. Então significa que a sua presença, as suas escolhas, a sua atitude deve ser aí um canal de graça e não de conflito, e não da síndrome de Adão e Eva, né? De culpa, de apontar o dedo, não. Mas ser uma pessoa que pode iniciar uma nova história na sua casa. Então, dizer assim, eu existo para ser bênção na minha família. Dizer isso é assumir aí um papel intencional. Então, qual a intenção que você está fazendo essa ação, essa escolha na sua casa, né? É praticamente, meus queridos, quebrar um ciclo. Quebrar um ciclo onde talvez a sua família, erros do passado, dos antepassados, já vem acontecendo e você pode quebrar esse ciclo com a sua decisão, entendendo que Deus te colocou no lugar certo, pedindo sabedoria diante do Senhor para cada escolha no seu dia a dia, né? Então, meus queridos, não é só esperar ser uma família, que você tenha uma família perfeita, é decidir todos os dias ser canal para que o amor e a graça de Deus se manifeste, evidenciando aí a existência, evidenciando aí que a sua vida, a sua existência, o seu propósito não é por acaso, né? É cheia de intencionalidade, cheia de planos, de sonhos que o Senhor tem para a sua vida. A gente sabe que lá desde o início na queda a família aí tem marcada por esse ciclo disfuncional, né? De disfunção, né? E aí Adão e Eva, em vez de assumir a responsabilidade, ficava jogando um para o outro, né? E aí interessante que nós podemos perceber pela história, acabamos de compartilhar aí, que Abraão, o pai da fé, mentiu por medo, Jacó, o pai de José, foi um mestre de engano, né, para obter aí as bênçãos. Os irmãos de José viveram aí um ambiente de favoritismo, de inveja, que culminou aí nessa traição brutal e covarde com seu irmão José, né? A gente percebe que o ciclo, né, parecia aí ser destinado a se repetir com José.
Mas José, nós podemos ver na prática aqui a vida de José, que José, ele quebra esse ciclo, né? Deus encontra aqui um restaurador que quebrou esse ciclo de falhas com seus familiares, que durou aí por um período muito longo, né? Então, depois de tantas gerações, por mentiras, enganos, falhas, Deus levantou José, né? O mais notável é que ele não foi escolhido porque era perfeito, não. Ele foi vítima aí de um ciclo de dor, de vingança, né? Ele foi traído, ele foi vendido, foi preso injustamente. Ele tinha todos os motivos aí para se tornar uma pessoa amarga, quando alcançasse o poder, ele podia vingar dos seus irmãos. Mas, no entanto, o que ele fez? Nós podemos ter esse exemplo na prática. Quando ele chegou lá no poder, quando ele estava diante do segundo homem mais importante e com toda a autoridade do Egito, ele não quis repetir os erros dos seus antepassados. Eu acredito que tudo isso que José viveu na sua vida foi a metodologia que Deus usou para que ele pudesse se manter íntegro, e Deus estava com ele. Se você ler lá em Gênesis, você vai ver que Deus estava com José o tempo todo. E isso fez com que José tivesse um coração ensinável, um coração igual ao coração de Deus, né? Porque ele tinha um coração alinhado ao coração de Deus. Isso é lindo demais. Então, assim, somente uma pessoa que tem um coração alinhado ao coração de Deus é que pode ter condições de quebrar um ciclo de falhas, de erros que vem de geração em geração e que pode mudar totalmente a história. Eu vejo isso, às vezes eu fico pensando na sua vida, Nayan, né? Você quebrou um ciclo de falhas na sua família, com seus pais, né? Em relação ao seu pai, você escolheu ser um homem que conhece a palavra de Deus, que conhece a verdade e transmitir isso, e ser presente, e ser um marido leal, e buscar ser um homem de Deus na sua casa, na sua família. Então, assim, são exemplos muito práticos na nossa vida. Talvez nossos ouvintes tenham hoje uma perspectiva da sua vida também, de outras pessoas, que Deus mudou essa história. Então, quando a gente entende que a soberania de Deus, o amor de Deus, com certeza essas ações, entender que a restauração de Deus, que eu estou aqui para quebrar esse ciclo de erros, eu acredito que nós podemos sim, dessa geração para frente, construir um relacionamento saudável na nossa casa e deixar um legado para as futuras gerações. Eu acredito que as suas filhas, os seus netos, os seus bisnetos vão lembrar daquele que realmente quebrou esse ciclo e que mudou totalmente essa vida. Assim também eu vejo como na minha família nós podemos realmente buscar o amor de Deus, eu fui primeiro da minha casa, né, a buscar, a conhecer o amor de Deus. Então eu acredito que as gerações dos meus filhos, dos meus netos, pode também viver esse legado, onde nós podemos realmente compartilhar e viver o amor de Deus, viver esse amor que transforma as gerações. Então, José, ele entendeu que ele tinha habilidades, que ele tinha essa bênção agora, e ele podia usar todos os recursos, todas as habilidades que ele tinha para alcançar e para abençoar, estender a bênção para a sua família. E foi o que ele fez, né? Quando seus irmãos estavam diante dele, a primeira coisa, quando ele se declarou, né? É interessante, meus queridos, que diante daquela situação, quando o José foi se revelar para os seus irmãos, ele começou a chorar bem alto, e então ele falou em hebraico para os seus irmãos, na língua dos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda vive, né? Então, quando
ele se declarou, falando na língua deles, né? E houve ali um medo, os irmãos ficaram engessados, ficaram paralisados de medo, né? Mas José tinha a convicção, tinha toda a certeza que a bênção dele, que ele tinha, era um privilégio individual, mas era um recurso que Deus tinha dado para ele abençoar a sua família. Então, essa é uma verdade que a gente possa guardar no nosso coração. Se você é mais talentoso, ou se você tem umas certas habilidades que se destaca, ou você seja dono aí de uma personalidade forte que possui, que consegue aí resolver problemas com muito mais facilidade, lembre-se de que essas capacidades é um presente de Deus. Então use-as para servir a sua casa. Então olhe para a sua família e diga: Deus me deu essa capacidade para te abençoar, para abençoar a minha família. E essa atitude transforma esse dom como uma ponte de serviço, tornando aí uma bênção prática e visível dentro da sua casa, dentro do seu lar, com escolhas diárias para restaurar. Amém. Glória a Deus, é isso mesmo. Se a gente decidir quebrar os ciclos, a gente consegue, com a ajuda do nosso Deus, e aí a história vai ser diferente daqui para frente, né? O que ficou para trás não tem como consertar mais, já foi. Mas daqui para frente dá para a gente escrever uma nova história aí na nossa família, nas nossas gerações, né, futuras. Bom, 4h01 no horário de Brasília, seguindo aqui com o nosso tema, a escolha de um novo começo. A próxima pergunta é a seguinte, Mamácia: o que nós podemos fazer para levar a nossa família, né, pais e filhos, de uma situação de fragmentos para a unidade? Muito bem. Bom, é uma resposta muito prática que nós podemos assim dizer. Não apontar as falhas da família, né? Não entrar naquela síndrome de Adão e Eva, ficar acusando, né? Quebrar esse ciclo de mágoa, de ressentimento, né? Substituindo aí pela graça, pela bondade, pelo amor de Deus, né? Então, não apontar as falhas das famílias é uma das decisões mais libertadoras e mais curativas que se pode tomar, né? Então, em vez de nos posicionarmos aí como juízes, que possamos escolher ser restauradores. Essa é uma atitude aí que desarma a pessoa, o oponente, né? Abre um espaço para honestidade, abre oportunidade para cura. Não estou dizendo que não se trata de ignorar o erro, né? Mas sim de decidir com amor que o perdão é mais importante do que a razão e a culpa, né? Eu sempre digo que é melhor ser feliz do que ter razão, né? Então, é melhor ser feliz do que ter razão. Tem gente que quer ter razão em tudo, aponta o dedo, fala, olha, você fez isso, você fez aquilo. Então, assim, não traz paz, não traz felicidade, traz o ego, né? Mas quando nós focamos nas falhas, nós estamos ainda nessa síndrome de Adão e Eva, apontando o erro para um, culpando o outro, né? Então, que a gente consiga olhar com as lentes de Jesus, né? Enxergar com paciência, com bondade, da mesma forma que Deus também olha para nós, né? Então, a nossa postura sem julgamento pode realmente ser o espelho do amor de Deus na vida dos nossos familiares, que precisa aí de força, de motivação, de inspiração para o novo começo, né? Então, a começar em você, e outras pessoas vão ver isso, a sua postura. Nayan, essa semana eu vi um vídeo que eu fiquei assim, eu achei muito interessante, meus queridos. Um vídeo onde a legenda diz o seguinte: olha, resolvemos não falar mal, conversar sem falar mal de ninguém. Eu acredito que tinha umas 10 pessoas naquela sala, uma sala grande, tinha uma varanda também, umas cadeiras de vária,
né? E aí as pessoas estavam em silêncio. A legenda dizia: resolvemos conversar sem falar nada de ninguém. Todo mundo em silêncio, né? Então, assim, é melhor ficar em silêncio do que falar mal dos outros, ou então ficar julgando, né? Então, que nós possamos realmente, meus queridos, ter essa bondade no nosso coração, essa bondade de Deus que nos leva ao arrependimento, né? E buscar não apontar o dedo. Aí sim, nós vamos conseguir, de fragmentos que a nossa família está, viver a unidade, né? Viver o amor, viver o perdão, né? Então, que a escolha de ser uma agente de restauração na vida da sua casa ou sua família possa quebrar ciclos de erro. E aí eu concluo dizendo o seguinte: não perca a oportunidade de viver uma vida em família onde o perdão aí tem condições de zerar as contas do passado. Um novo começo é a decisão consciente de transformar a própria história, né? Então, se a gente conseguir, não, eu quero ter um novo começo, então é uma decisão. Então, escolha hoje, com consciência, com firmeza, transformar a sua história, sendo aí, refletindo aí a graça, o amor de Deus, que restaura a sua vida e também dando oportunidade para um relacionamento saudável e que possa construir um legado para as futuras gerações. Amém. 4h06 no horário de Brasília, registrando aqui a participação da nossa turma que está chegando, né? Pastora Ângela de Sete Lagoas, Iranildo Coutinho, boa tarde, né? Bênção de Deus. A Denísia Elias, minha professora querida, que saudade de sua voz, fiz capelania na turma 9. Olha só, um abraço. E o pastor Iranildo também lá de Mucugê, Chapada Diamantina, né? Tá aqui registrando sua participação. A Sueleide Alves, Mossoró, no Rio Grande do Norte. Falar e fazer... conhecer o amor de Deus é o legado que espero deixar para os meus netos. Tá deixando aqui a Sueleide. A Van Gomes também está comentando, colocou assim: penso muito nisso quando olho para minha história de vida, meus pais no pecado. Eu sou o marco de que Jesus mudou o fluxo da história na minha família e que agora temos as promessas se andarmos nele. Amém. É isso aí, Van. Cleia Marinho, exatamente, melhor a paz do que a razão. A Denilde deixando boa tarde, a Luziete também deixando boa tarde pra gente, na doce presença do Senhor Jesus. Irmã Luziete, um abraço, viu? A Denilde está colocando, professora Márcia, uma bênção. Luci Carneiro, graça e paz, boa tarde, meus irmãos em Cristo. Luziete está perguntando se eu tô melhor, tô melhorando. E a Denilde, ela é lá de... Amontada, Ceará, não é isso? Pronto, obrigado, Denilde, seja bem-vinda, valeu pela participação com a gente. Tema muito especial nessa tarde, a escolha de um novo começo. Tem mais algo que você queira concluir, Mamácia, sobre esse tema? Eu só vou concluir com uma história. Eu acredito que eu contei essa história de um pai, Nayan, há muito tempo atrás, né? Inclusive, nós estamos aqui, quero parabenizar você por essa escolha na sua vida, de entregar a sua vida para Jesus, seu público testemunho, né? Há 20 anos atrás, é isso mesmo, né, Nayan? Que Deus te abençoe, coisa linda, olha aí. 11 de setembro de 2005. Aham. Né? Esse azar. Que maravilha, que bênção. E o irmão Iranildo está dizendo: coloca o pé que Deus coloca o chão. É desse jeito. É uma atitude de fé, né? De confiar no Senhor. E, né, nós, e a gente estamos, assim, praticamente quase atualizando alguns temas que nós começamos há 4 anos atrás, né, aqui no Entre Pais e Filhos. Então, Entre Pais e Filhos aí está fazendo 4 anos, né? Então, eu louvo a Deus por essa oportunidade que nós temos aqui de estar falando. Quantas vezes que nós vamos nas igrejas e alguns irmãos dizem: olha, eu maratonei todas os podcasts, maratonei todos os programas, que bênção, me ajudou demais. Então, a gente ficando feliz
com esses retornos, com esse depoimento que realmente faz com que a gente seja motivado e inspirado a continuar firme, né? E eu quero compartilhar com vocês um tema, a restauração pelo amor. Né? Quero ler na íntegra para não perder nenhuma desses detalhes tão preciosos do amor de um pai. Um pastor dedicou a vida a um trabalho que começou do zero em um determinado bairro e por muitos e muitos anos construiu uma igreja enorme e bem-sucedida. Diante da sua diretoria, em uma reunião de surpresa, ele entregou a presidência, chocando a todos. O motivo da sua renúncia foi revelado em poucas palavras. Descobri que meu filho mais novo está usando maconha. A partir daquele dia, ele trocou o púlpito pelas ruas e os sermões pela presença. O pastor passou a acompanhar seu filho onde quer que ele fosse. Onde o filho ia, o pai ia atrás. O pai o esperava do lado de fora de boates, ficava até o amanhecer, e quando o filho saía, não havia briga e nem lhe chamava atenção. Em vez disso, o pai perguntava: "E aí, filho, foi legal lá?" "O pai te ama. Estou aqui para nós irmos para casa juntos. Se alguma coisa acontecer, eu estarei aqui para te ajudar." O filho, envergonhado, pedia para que o pai fosse embora, mas a resposta era sempre a mesma: "O pai está aqui para te proteger. Vamos para casa?" Um dia, enquanto o filho enrolava uma droga para fumar, o pai sentou-se ao seu lado e, sem julgamento, disse: "Filho, esse cheiro é estranho demais, não é?" O rapaz, com o coração partido, desabou em lágrimas e perguntou: "Pai, o senhor me ama mesmo? Estou preparando uma droga para fumar e o senhor diz que me ama?" A resposta do pai foi a força que quebrou o vício e gerou restauração. "Eu não quero que você fume isso, mas você vai fumar. O pai vai ficar aqui com você e eu estou com você. Você pode ser o maior maconheiro, mas vai continuar sendo o meu filho que eu amo." Naquele dia, o rapaz largou as drogas para sempre, transformado pelo amor incondicional de seu pai. Esse pai nunca mais voltou a presidir uma igreja, mas o filho dele, curado e restaurado, se tornou o pastor presidente daquela mesma igreja. A presença de um pai, mesmo nos momentos mais sombrios, resgatou o filho que estava longe do seu amor. A vida de um filho vale muito. Queridos, essa narrativa mostra de uma forma muito linda, de uma entrega verdadeira, que a verdadeira vitória não está em grandes feitos públicos, mas na restauração de um coração. Esse é o testemunho de um pai, pelo poder da presença restaurador do seu filho. Que Deus te abençoe e que você possa, assim, quebrar ciclos de erros, de falhas da sua família, de famílias dos seus antepassados, e com suas escolhas diárias, entendendo a soberania de Deus, o propósito de Deus, o amor de Deus na sua vida, escolhendo ser bênção para sua casa, escolhendo ser aquele que estende o perdão, ao invés da síndrome de Adão e Eva, de apontar, mas que você possa ser a ponte para a restauração de um relacionamento saudável dentro da sua casa, ou para manter a paz dentro da sua casa, e que, pautado nos princípios de Deus, na palavra do Senhor, na presença dEle, essa restauração e essa paz se mantenha para muitas gerações. Essa é o nosso desejo e a nossa oração.
Amém. Amém. Glória a Deus. História linda. Lembro de quando você contou essa história, lembro. Na verdade, esse é um fato verídico. É um fato verídico de um pai que restaurou o coração do seu filho com essa atitude, né? E hoje esse filho é o pastor presidente da igreja, né? Então é uma linda história, é uma linda história de restauração, independente dos erros, das falhas, né? Aqui não está uma troca de apontamentos aí, foi você que errou, foi o pai que errou, foi isso, não existe. Para que a gente possa acertar, a gente possa ter essa consciência. Nós somos aceitos por Deus, pela bondade dele, né? Porque é a bondade dele que nos leva ao arrependimento, não é o julgamento, mas sim a bondade dele, né? Glória a Deus. Maravilha. Bom, 4h15 no horário de Brasília, 4h15. A gente fica muito feliz com a turma que está chegando aí, a Ruth lá de São Cristóvão no Sergipe, em Sergipe, né? Marileuza está perguntando onde posso encontrar essa história. Tem algum lugar registrado essa história? Não, essa história eu que... No YouTube da 316. YouTube da 316, vamos lá que já vai ficar gravado. Aqui, Marileuza, vai ficar aqui para você, tá bom? É isso aí. Bênção pura. Irmã Márcia, obrigado mais uma vez. Que tempo maravilhoso, tá? Ensinamento muito especial, falar de recomeço é sempre muito bom, porque eu particularmente, né, algo que falo muito no meu coração, porque Deus me permitiu passar por vários recomeços, né? Então, glória a Deus por esse tema, e eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo agora, que imaginava que daqui para frente não ia ter como mudar mais a história da sua família, tem como. Sim, é só você tomar uma decisão e fazer diferente do que fizeram lá atrás. O resto é com Deus. É isso aí. Todo o trabalho. Um abraço, minha irmãzinha. Amém. Sim, exatamente. Semana que vem você vai estar com a gente? Semana que vem? Sim, Nayan, semana que vem, se Deus assim permitir, nós estaremos juntos. Não vou conseguir estar na última semana de setembro, mas para a semana que vem, dia 17, é isso? Não? Não. Semana que vem, quinta-feira que vem, vai dar dia 18. Ah, bênção. Sim, dia 18 está na nossa agenda aqui. Maravilha, tá bom? Deus abençoe, meus queridos, espero, então. E até lá, se Deus assim nos permitir. Grande abraço. Tchau, um abraço. Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.